Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação da Cosan. Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi sobre a Cosan, tem alguns vídeos sobre essa ação aqui, né? Então, fica comigo até o final do vídeo, né? Vou falar bastante sobre essa ação, mostrar aqui o Fundamentei, o Scanner Pro, do Scanner da Bolsa também, que são ferramentas muito interessantes que eu sempre mostro aqui nos meus vídeos. E lembrando, né, que eu faço vídeos diários como esse, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Pessoal, a Cosan ela é uma holding, né? Então por essa razão às vezes a análise dela é bem difícil. Às vezes não, a análise dela é bem difícil mesmo, é bem difícil de entender esses números da Cosan aqui. Nas outras holdings isso também acontece, né? E a Cosan ela é uma holding super diversificada, então isso prejudica ainda mais essa análise, né? Porque o que acontece, né? Alguns números aí entram na receita da Cosan, outros ela tem que fazer uma equivalência patrimonial, então é algo bem confuso, realmente não é fácil de entender. Se a gente for olhar aqui, ó, bem exatamente isso que eu falei, né, da diversificação da Cosan, a Cosan ela tem participação na Raizen, a Raizen também negocia ações na bolsa, né? A Cosan tem participação na Rumo, a Rumo também negocia ações na bolsa, tem participação na Compass. A Compass não negocia ações na bolsa, mas uma das suas distribuidoras aí, que é na verdade uma subsidiária da Compass, é a Comgás. A Comgás sim tem ação na bolsa, embora a liquidez dela seja meio baixa aí. A Move, né, que é de lubrificantes, tem marcas bem fortes como a Mobil. A Move ela tem participação em outros países também. E a Move, ela também não tem ações na bolsa. Tem aqui a Cosan Investimentos, né? E a Cosan recentemente adquiriu aí uma parcela bem grande, aí, uma parcela bem importante da Vale, né? 4,9% da Vale. O que não ficou claro para mim é se a Cosan vai fazer um trade, por exemplo, né, com essas ações da Vale, ou se ela vai se tornar realmente uma sócia da Vale, né, vai carregar essa posição por muito tempo. Então isso não ficou tão claro para mim, mas é uma aquisição bem importante, né, de uma importância grande realmente. A Raízen, então, né, aí do setor, né, de açúcar, né, a Raízen ela tem aí uma pegada, né, de inovação, né, combustíveis aí renováveis, combustíveis mais limpos, né? E a gente vê aqui então, né, que a Raízen então tem essa pegada e também tem as lojas, né, nos postos Shell aí que são da Raízen também. Se você for num posto Shell aí, você provavelmente vai ver uma bandeirinha da Raízen aí na bomba ou em algum outro local do posto. Se a gente for ver aqui a Rumo, né, logística, o objetivo da Rumo aí é da Rumo logística, né? Transporte ferroviário no Brasil, a gente sabe que transporte ferroviário é muito precário, né? A malha ferroviária é pequena, né, para o tamanho do Brasil, mas a Rumo aí ela tem uma participação muito importante no agro, né? Ela escoa boa parte aí da produção do agronegócio. A gente pode ver que ela tem linhas aí que vêm, né, do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, Goiás, né, Mato Grosso, então todas essas linhas aí escoam, né, a produção aí do agro. A gente vê aqui, ó, aqui em 2021, no canto direito inferior da tela, né, 64% das exportações de soja, milho e farelo de soja foram escoadas por esses quatro portos, né, Santos, Paranaguá, São Francisco e Rio Grande. A Compass, como eu falei, né, é uma empresa de gás, então ela tem aí como distribuidora a Commit e a Comgás sim que negocia ações na bolsa. A Move, como eu falei, com marcas fortes como a Mobil, né, que é muito conhecida, a gente vê aqui tem participação em outros países também. E a Vale, né, a Vale que na verdade é uma empresa gigantesca, né, aqui mesmo está escrito, né, como uma empresa irreplicável, né, não tem como replicar a Vale, é uma empresa muito, muito grande. É a segunda maior, né, empresa aí de minério de ferro do mundo, né? Então a Vale realmente é muito grande, é muito forte e a Cosan adquiriu aí 4,9% das ações da Vale. Se a gente for ver aqui a cotação da Cosan nos últimos anos aí, né? Quem comprou lá quase 20 anos atrás teve uma valorização estupenda, aqui uma valorização impressionante, né, de quase 900%. No entanto, né, se a gente for ver aqui no último ano, nos últimos 12 meses, a gente vê uma queda de 35%. Se a gente for pegar só o ano de 2023, uma queda de 6,33%. A Cosan, se a gente for olhar aqui, né, os números dela, né, o histórico aqui, a gente vê um crescimento do patrimônio líquido, mas, claro, a gente tem que ver que é difícil de analisar uma holding, né? Então isso aqui a gente sempre tem que olhar com um certo cuidado. O lucro líquido dela, ó, a gente pode ver que ela registra lucro líquido, ó, desde 2010 pelo menos, né, que são aqui os dados que a gente tem no Fundamentei. Mas
ela é uma empresa altamente cíclica, né? Ela tem participações em outras empresas que são muito cíclicas, né? Então isso faz com que ela tenha aí uma margem líquida e um ROI baixos, né? Em alguns momentos, em outros momentos uma margem líquida e um ROI altos, né? E isso também faz com que o lucro líquido seja uma montanha-russa ali. Às vezes o lucro líquido é menor, às vezes ele dispara muito. Então aqui fica bem claro, ó, 2019 lucrou 2,5 bi quase, aí 2020 caiu para 900 milhões, aí 2021 disparou para 6 bi 300 e aí 2022 caiu para 2 bi 800. Então quer dizer, são subidas muito fortes e quedas muito fortes, né? Então é uma empresa assim bem cíclica. E a gente pode observar aqui que ela tem aqui 13 bilhões em caixa, mas a dívida dela é de 56 bilhões. Então, o indicador de dívida líquida pelo EBITDA fica em 4 vezes. Então, é uma empresa altamente alavancada, né? Uma empresa que tem uma dívida aí considerável, sim. E nós estamos em um momento em que o CDI está muito alto, né, pessoal? Então, isso faz com que as empresas alavancadas sofram ainda mais, né? O resultado financeiro delas aí fica complicado. Então, pessoal, tem que ter um certo cuidado aqui, principalmente nessa parte do endividamento. Eu, pessoalmente, esse tipo de endividamento não me agrada, né? A não ser em algum outro setor que daí é mais aceitável. No caso da Cosan, por ser uma holding, né, por já ter essa dificuldade na análise, como eu falei, ela é muito diversificada, com essa alavancagem isso é algo que para mim é um ponto de atenção, assim. E se a gente for olhar aqui no Scanner Pro, do scanner da bolsa, né, a Cosan atualmente está com um PL de 24, dividend yield nos últimos 12 meses de 2,84%, então esse dividend yield dela que deu uma caída, né? Ela está negociando com um PVP de 0,59, então um PVP realmente muito baixo, a 6 vezes EBITDA, né? O ROI e o ROIC dela estão muito baixos, né, nos últimos 12 meses. Se a gente for ver aqui conforme a fórmula de Graham, né, então aqui no gráfico, né, aparece aqui no pontinho amarelo o preço justo da ação conforme a fórmula de Graham, conforme esse método seria de R$ 19,09 e atualmente a ação está cotada em R$ 15,27, bem próxima aí da mínima dos últimos 12 meses, né? A gente pode ver como caiu bastante realmente a ação da Cosan. Então teria uma margem de segurança conforme a fórmula de Graham, mas claro, esse é apenas um método de valuation, existem muitos outros. Inclusive aqui no Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, a gente encontra outros métodos de valuation também. A gente encontra aí a questão do preço teto, encontra também a fórmula mágica do Joel Greenblatt, né? Então tudo isso tem aqui no Scanner Pro do Scanner da Bolsa. Se a gente for ver os dividendos aqui, ela é uma empresa que sempre paga dividendos, né? Mas ela realmente ela tem o lucro assim bem cíclico, então em alguns momentos ela paga dividendos maiores, em outros menores, né? Não é algo muito constante, mas ela sempre paga aí dividendos, como a gente pode ver pelo histórico aqui. E olhando o histórico detalhado, a gente pode observar, né, que ela é uma empresa que costuma aí anunciar dividendos no mês de maio. A gente pode ver aqui o histórico, ó, que em 2022, por exemplo, a Datacom foi 5 de maio, data de pagamento 20 de maio, um dividend yield de 2,84%, que é justamente o que está aqui, salvo engano, 2,84% nos últimos 12 meses, né? Então, acredito que a Cosan deva sim pagar algum dividendo aí em 2023, provavelmente tendo como Datacom aí alguma data no começo de maio, né? Se a gente for ver aqui o gráfico, né, da comparação da cotação média com o patrimônio líquido, a gente vê aqui na barra azul o crescimento do patrimônio líquido e na linha vermelha a gente vê a cotação média naquele período, né, no trimestre. Então a gente pode observar que a ação da Cosan realmente, né, ela teve aqui um descasamento aqui entre o crescimento do patrimônio líquido e uma queda na sua cotação, mas em outros momentos, a gente vê aqui por vários trimestres, né, o descasamento foi o contrário, né, foi a cotação bem acima aí do patrimônio líquido nesse gráfico. Então, pessoal, quero saber de vocês, né, nos comentários. Deixem comentários, quero saber se vocês têm ação da Cosan ou não, se vocês gostam ou não dessa empresa, o que vocês acham, né? Ou se daqui a pouco vocês têm ação da Raizen, da Rumo, enfim, de empresas aí das quais, né, nas quais, né, a Cosan tem participação. Deixem comentários, eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil. Um forte abraço a todos e até a próxima.